Olá, amigos e amigas do Eterno Aprendiz. Eu novamente aqui, Reinaldo Maximiano, e hoje tenho a grata satisfação de receber a Laura Conrado, né, que é escritora e palestrante, autora de mais de 10 livros publicados. Nós vamos deixar na descrição desse vídeo o link das redes sociais dela, do site, tudo direitinho para vocês acompanharem. Ela é ganhadora do Prêmio Jovem Brasileiro como destaque na literatura em 2012 e do Prêmio Destaques Literários 2012 pelo voto popular, né? A Laura Conrado, ela é mestranda em linguagens pelo pós-ling do Cefet-MG. Então nós estamos aqui com o canal Uberlândia Belo Horizonte, pós-graduada em Educação, Criatividade e Tecnologia. Então, vocês já entenderam que a nossa conversa aqui hoje vai ser criatividade. Bom para quem está ali tentando começar uma rotina de escrita e de produção. Especialista em estruturação de romances, né, pela consultoria literária Maxio, e jornalista e facilitadora de cursos de escrita. Então, nosso papo hoje está muito influenciado pela efeméride, né, pelo Dia Nacional do Livro Infantil. Foi no dia 18, estamos gravando no dia 19 de abril, né? Foi também dia do Monteiro Lobato, que é essa figura extremamente polêmica, né, nos dias de hoje. E eu não vou perder muito tempo, não, já quero ouvi-la muito, quero ouvir muito a Laura, porque eu acho que ela vai trazer umas questões muito importantes, principalmente para nós que estamos começando ou vislumbramos, né, um processo de escrita, um processo de produção. Ô, Laura, eu já vou entrar na polêmica, que é exatamente, eu sei que o seu público é um público juvenil, ele está numa outra fatia, né? Mas a efeméride do Dia do Livro Infantil, né? E do Monteiro Lobato. Então nós temos aí a importância, né, datas que enaltecem a questão do livro, mas também estamos imersos numa polêmica que envolve a taxação dos livros. O Globo ontem ele publicou um editorial fazendo essa pergunta, né? Que tipo de país propõe taxar livros e zerar impostos, né, impostos para armas, né? Então, assim, essa é a polêmica que nós estamos vivendo aí nos últimos dias, mas que já vem se arrastando há alguns meses, né? Olá, gente! Então, obrigada por me receber, estou bem feliz aqui com o convite, com a possibilidade de ter esse papo bacana. Uau, já chegamos quente, assim, né, com várias questões. Eu acho que na sua fala você trouxe algo que foi importante, começar pela questão do Monteiro Lobato. Ele é polêmico hoje, né? E eu acho que é interessante a gente ter esse ponto de vista que a literatura, ela também nos fornece recortes históricos, assim. Então, momentos sociais, né, formas de pensar, padrões, está tudo expresso ali na literatura. Então, quando Enéas escreveu os livros, né, não soou tão problemático. Obviamente, é preconceito ali e tal, mas hoje, né, com essa visão, a gente tem posicionamentos e formações também melhores, a gente tem essa possibilidade, né, muita expansão no pensamento. Então, hoje a gente entende, né, do que ele é, assim, problemático. Quanto ao livro infantil, né, que bom que ele é celebrado, mas eu acho que é legal também pensar o que é essa literatura para a criança, né? Uma vez que são os pais, a escola, são os educadores que estão selecionando os livros para essa criança, né? Criança, vamos considerar aí também público um pouco mais pré-adolescente, né? E aí a gente vai vendo a ação de estar passando ali morais, bons costumes, que historicamente o livro para criança ele vem revestido, assim, né? Disso, dessa vontade de estar pedagogizando, estar passando ensinamentos e não uma criação livre, né? Uma história ficcional. Então, por isso, muitas vezes é tido como um bem cultural menor, assim, né? Esse livro escrito para criança. E aí, por um lado, você tem também as premiações, né, que contemplam mais os autores, ilustradores, dão possibilidades a eles, as editoras também, que eu me pergunto muito se são livros que vão ser lidos, assim, pelas crianças, né, porque são livros que atendem adultos, a criança que tem dentro de cada adulto, porque são esteticamente muito bonitos, né, tanto em termos de texto quanto em termos visuais, mas aí não sei se aquilo realmente está atendendo, assim, a criança. E sobre o livro, né,
é surreal, a gente já está discutindo essa taxação de livro, que com certeza vai onerar no bolso do consumidor, porque vai, óbvio, onerar as editoras, e isso vai chegar no produto final, no preço final do livro vai ficar diferente. E é incrível você pensar sobre esse argumento, né, assim, super fajudo de que os ricos leem, enquanto a gente não tem uma taxação às grandes fortunas. E quando a gente fala grande fortuna, a gente não está falando, né, da classe média que viaja uma vez por ano e troca de carro, assim, de vez em quando. É fortuna mesmo, né, coisa que a gente não tem acesso, que a grande população não tem acesso, assim. Então, por que não há, né, essa igualdade, assim, nessa questão de impostos, e por que ainda elitizar ainda mais um objeto que já é distante? Então, eu só posso acreditar, né, como pesquisadora, autora e leitora, claro, que eu acho que isso atende realmente a um projeto, né, a uma pauta de continuar deixando a população longe de cultura, de entender que a literatura é entretenimento, é fonte de lazer e também de informação, sabe? Eu acho que atende a um projeto de emburrecimento mesmo da população. Uma tristeza. E ainda essa questão da arma, né? Por exemplo, olha a inversão das coisas, né? Ao invés de educar um ser humano para oportunidades, para pensar, né, por conta própria, para criação, para criatividade. A gente sabe dos inúmeros benefícios da literatura ficcional, inclusive, né, de ser empático, de se colocar no lugar da outra pessoa, de ampliar vocabulário, enfim, essas coisas todas. Mas aí a gente tem uma agenda que quer o quê? Quer armar um cidadão de bem, né? Então, é realmente bem complicado. Então, nessa semana do livro aí, realmente há muitas coisas a serem discutidas, assim, né, dentro do mercado editorial, que mexe no bolso da gente, leitor, né? Exatamente. Eu gostei muito dessa sua resposta, porque passa-se muita impressão de que o pobre não lê, né? E é exatamente o argumento que eles tentam usar, né, pela pesquisa de orçamentos familiares, que é de 2019, né? Que, aí eu cito a fonte, que é o Correio Brasiliense, que famílias com renda de até 2 salários mínimos não consomem livros não didáticos. E a maior parte desses livros é consumida pelas famílias com renda superior a 10 salários mínimos. Então, nós estamos falando mesmo de uma discrepância de distribuição de renda. Então, não me parece que o problema seja o livro. Me parece que o problema é renda. Né? Não seria mais interessante a gente investir em políticas para que torne o livro dito não didático mais acessível, mais próximo dessas pessoas do que mais distante delas? Porque antigamente bibliotecas eram deixadas de herança para as pessoas, porque era um produto extremamente difícil de ser feito e caro, né? Hoje, nós temos diferentes possibilidades de acesso ao livro, mesmo físico ou digital. Digital. Assim, é óbvio essa pergunta que eu estou te fazendo, mas não parece óbvio que a gente precisaria de políticas de trazer o livro para perto e não distanciá-lo ainda mais? Sim, sem dúvida. E eu acho que isso é um argumento, primeiro, falacioso, porque há pesquisas também de quem frequenta mais eventos. Você tem as grandes bienais, São Paulo e Rio, né, que se alternam, assim, as pesquisas, né, do público que frequenta, que obviamente é o público também comprador, então aquele público que faz fila para ver autor, que prestigia mesmo, as ditas classes C e D, né, a classe trabalhadora lê muito. E eu, desde 2012, estou aí profissionalmente no mercado editorial, o que eu vejo realmente nos eventos, né, dos meus leitores, nas redes sociais, eu estou sempre assim bem presente, é a classe trabalhadora, né, e seja dita que é verdade, obviamente a gente está entrando num campo assim, de generalizar, né, mas para o rico, o livro é um objeto de decoração da casa, né, são os livros que querem ali ostentar, quer dizer, o livro vira, então, um objeto de ostentação, que confere uma aura um pouco mais elitista, intelectualizada, um pouco mais interessante a algumas pessoas, mas aquela pessoa nem sabe o que realmente está se tratando, né, aquela história. E a gente veio, assim, de um programa bem aquecido ali pelo governo federal de 2012, aquela época ali, onde o governo federal era o maior comprador, né, de livros para as escolas. Então, com isso se formou um público jovem, leitor, voraz, né, de ficção. Isso foi muito incrível. E aí, de repente, assim, isso foi se esgotando, né? Não há mais esse incentivo, não há mais esse fomento, e é realmente só para distanciar mesmo, para deixar o livro como se fosse perigoso demais, né? Mais perigoso que arma, porque faz pensar, né? Coloca o ser humano em outro lugar, e aí realmente há esse distanciamento, enquanto sim, deveria haver políticas, assim,
públicas de valorização, né, de incentivo, de fomento à leitura. E eu acho que a gente não pensa também, isso é interessante dizer, sabe, Reinaldo, que a literatura ela é um direito do cidadão. E, claro, quando a gente está lidando com questões de vacina, de comida, de questões de sobrevivência, a gente nunca vai pensar na literatura como um direito. O Antônio Cândido tem um texto muito interessante nesse sentido, que é um pesquisador, que ele defende isso, né? Então, a gente está acostumado, por necessidade, claro, a lutar por direitos de sobrevivência, né, que nesse momento, mais nessa crise sanitária que a gente está vivendo, nesse momento pandêmico, a gente vê a importância disso, mas a literatura ela é um direito do cidadão. Agora, você nunca vai pensar na sua formação, no seu lazer, no seu entretenimento como um direito, né, esse direito ao lúdico, ao abstrato, a viver outras coisas assim na mente, enquanto você está lutando por sobrevivência. Né? Então, na verdade, é uma questão de renda, dessa falta de distribuição de renda, dessa desigualdade e de um projeto de governo que, não só aparentemente, né, que está aí escancaradamente querendo manter e aumentar essas desigualdades. Laura, você mencionou as políticas de governo, né, o governo como o maior comprador de livros, né, num determinado período recente da nossa história. Eu dou aula desde 2012. E 2012 não, eu dou aula desde 2002, tem quase 20 anos que eu estou na sala de aula. E uma coisa que eu percebo dessa geração mais recente, dessa geração 2000 para cá, talvez, como essa moçada lê. Porque a gente costuma achar que essa garotada não lê. Ou lê coisas que a gente nem reconhece como literatura, ou coisas que a gente não reconhece como importantes. Né? Porque a gente foi criado, né, eu fui criado numa outra lógica. Né? Mas aí, de repente, você está na sala de aula, dando aula de redação jornalística, e aí tem alguma aluna, um aluno que fala assim, arco de personagem, clímax, anticlímax, ponto de virada, anti-heróis, um fascínio enorme pelos anti-heróis. Não estava aqui na nossa pauta, mas isso me veio à cabeça com a sua fala. Que é assim, aprende-se muito sobre contar histórias lendo histórias, né? E como que essa moçada já está, como é que eu vou dizer isso? Já está formada. Essa moçada já usa termos técnicos, termos que geralmente ficavam ali muito fechado em um grupo de pessoas que estudam uma teoria do roteiro, uma teoria da literatura. Eu acho que isso é um ganho de um processo de socialização do livro que a gente está correndo um sério risco de perder novos autores. Né? Então, assim, como você avalia essa capacidade dessa geração recente, dessa geração aí 20 e poucos anos, de já trabalhar isso tecnicamente na estruturação? Eles fazem umas avaliações incríveis, do tipo, não, a história progride muito bem, mas aí chega num determinado momento que parece que o autor, ele não tinha como desenvolver a progressão, não sei o quê. Tecnicamente. É assim mesmo, é incrível. Bom, eu acho muito legal, porque quando a gente está falando dessa literatura, historicamente a gente tem um momento que a gente chama ali de juvenil, né, que é esse prolongamento dessa literatura infantil, também querendo pedagogizar, também querendo passar bons costumes, e como as pessoas, antigamente não tinha isso, né, falando assim do século XVIII e tal, as pessoas casavam muito cedo, então já eram logo os clássicos de cara. Só que aí, né, a gente foi esticando a adolescência, as pessoas não passaram a se casar tão mais cedo, a pessoa foi vivendo mais, e começou a ter essa necessidade dessa literatura dita mais jovem, assim. E a gente teve um período muito que a escola ditava aquilo que o aluno ia ler. Então, eu chamo isso muito de juvenil, né? Infanto juvenil e tal. Mas a gente começa a ver um outro movimento, muito dos anos 90 e 2000 para cá, é impossível se falar disso também sem citar o Harry Potter, que foi, né, um grande impacto assim, na literatura mundial e tal, onde eu chamo hoje, né, seguindo algumas correntes assim, de pesquisa, de literatura endereçada para o público jovem, que começou a aparecer o movimento inverso, do jovem, do aluno, levar esse livro para a escola. Então, não era literatura recomendada, não era aquela estética narrativa, nem os temas e tal, mas aí os alunos começaram a ler aquilo ferozmente e começaram a levar para a escola. E aí começou a acontecer isso, porque eu acho que é uma coisa, talvez, da juventude, essa paixão, assim, dessa intensidade, dizer que gosta ou que não gosta, aí começaram a ler, e lendo tanto, começaram a se tornar críticos, olha o poder da leitura, né? De entender, não, acho que o escritor quis fazer isso aqui, essa parte ficou falha, aqui ficou rápido demais, e aí
com o advento, óbvio, da internet, né, cada vez mais popular, e aí eles começaram, então, a fazer resenhas, a postar e tal, isso do mundo inteiro, falando de um fenômeno do mundo, né, que a internet deu voz para todo mundo. E aí temos resenhistas, blogueiros, booktubers, né, por mais que a galera, às vezes, rejeita, a galera da velha guarda, não gosta disso, gente, os booktubers hoje são os novos livreiros, assim, eles são uma ponte muito direta, né, de comunicação, cada um, né, pode abrir seu Instagram, seu Facebook, fazer ali a postagem e dar opinião do livro. E, cara, eu acho incrível, porque aí você vê o tanto que a literatura ficcional, ela é capaz de dar esse discernimento, esse senso crítico, inclusive de opinar politicamente, sobre questões de gênero, de raça, entendimentos de corpo, no caso, eu escrevo para mulher, né, e sobre mulher. Aliás, não escrevo para mulher, escrevo sobre mulher, se uma mulher escreve sobre mulher, acaba que por causa disso muita mulher me lê, mas os homens também podem, né, ler livros escritos por mulheres. Então, acho que aí comecei né, a entrar nesse filão, e aí a galera começou a perceber o que é ser uma mulher também, falando mais do meu público assim mesmo, né, das minhas experiências. Então é isso, a pessoa se vê ali e consegue trazer reflexões, né, da vida e dela mesma, consegue se entender interiormente e também começar a entender o mundo onde está inserido. Então, eu acho isso incrível, são pessoas que sabem conversar, que entendem de história, têm um vocabulário legal e têm essa capacidade maravilhosa de se colocar no lugar da outra pessoa. E eu não tenho dúvida de que a ficção, que os livros colaboram muito com isso. É interessante, eu percebo isso mesmo, que tem uma formação. Porque, eu dou aula para meninos muito jovens, né, 19, 20 anos, gente que está entrando na faculdade com um frescor, né, e uma necessidade de querer saber mais, de procurar mais, e de saber tecnicamente como é que a coisa funciona. Né? Eu tenho um caso de umas alunas e de um aluno que imprimem o que escrevem e distribuem para amigos de diferentes lugares para saber o que eles acham. Uau! Olha que coragem! Eu acho que a gente às vezes escreve, fica com medo, fica morrendo de vergonha, né? Mas eu acho incrível. Tá vendo? Até novos autores aí também que estão chegando. A gente, é incrível. Só tem benefício nisso. Eu tenho um aluno que ele escreve e ele desenha. Então ele ilustra os livros dele. Uau, olha. Ele faz o trabalho dobrado. Ele até diagrama o próprio livro. Até porque as tecnologias nos permitiram acesso a coisas que, diferentemente, nós não tínhamos, né, há anos atrás. Então você tem, por exemplo, um Canva que propicia um design simples, mas propicia. Ferramentas digitais de desenho à mão, ou de digitalização de desenhos feito no papel, enfim. Então você tem um incremento tecnológico muito interessante. E eu vendo o seu currículo aqui, olhando as suas redes, eu vejo que você está presente nas redes sociais, nas mídias sociais. Você posta conteúdos, produz vídeos, você tem um canal no YouTube. Ô Laura, para a escritora e para o escritor contemporâneo, o que significam as redes? O que significam as mídias sociais? Assim, elas se tornam um lugar para cavar novos nichos, né, novos autores, socializar a informação. Tem um autor que eu gosto muito, que chama Austin Kleon, que ele fala assim, se você quer ser encontrado, seja encontrável. Então, assim, vá para as redes. Mostre o seu trabalho. Mostre o seu trabalho. Eu acho que a grande possibilidade do autor se perceber como uma marca, né, e uma mídia, né, no sentido de que ele pode veicular as ideias dele e as ideias do público, né, que vão comunicar diretamente com o público dele. E a internet acho que nos permite chegar assim, aonde fisicamente a gente ia demorar muito, ou sequer, né, talvez nem chegar. E eu acho que pulverizou essa coisa do poder, né? Antigamente a gente tinha, falando, né, especificamente do mercado editorial, a gente tem grandes casas editoriais, grandes editoras, e aí tem esse monopólio e tal, lógico, né? Tem um capital simbólico ali também, tem tudo que deixa o autor com mais referência, com know-how, e a editora faz isso, confere, né? Esse poder simbólico. Mas eu acho que hoje o autor pode se publicar, assim, tanto pequenos poemas e tal, pequenas frases, por meio das redes sociais. A gente tem um sistema de autopublicação da Amazon, tem outras redes que se pode
pode ser ler gratuitamente. Então, eu acho que hoje a internet, né, as redes sociais dão para o autor esse poder dele se divulgar, de não esperar ser publicado, de não esperar que a grande mídia o note, né, e simplesmente impulsionando, né, criando esse conteúdo para criar esse público leitor. Eu comecei em 2012, então, claro, o tempo era outro, né? Não tinha essa questão da autopublicação, não tinha tanta força, tinha até um certo preconceito, que remetia a uma ideia assim, não conseguiu editora e tal. Então, a minha estratégia, né, o que eu fiz para conseguir realizar meu sonho foi completamente o oposto disso, foi atrás de editora, e a eventos literários, né? Investi muito em assessoria de imprensa que eu mesma fiz e tal. Então, era muito isso, assim, hoje, para os meus alunos, eu oriento de forma muito diferente, assim, né, vá para a internet, faça, aconteça, saiba o que a sua mensagem fala, entenda, né, quem você quer ser como autor, a sua marca mesmo, e a partir dali você se comunica. Então, acho que hoje a internet dá grandes possibilidades, inclusive de quem nem esperava ser autor, justamente porque queria ser ali a sua comunidade, é chamado para publicar, né, e tudo mais. Então, acho que hoje a gente tem grandes ferramentas aí de possibilidade de comunicação, e o lance hoje acho que é outro, sabe? A gente não ter vergonha e começar. Então, hoje eu também faço um trabalho meio que emocional, assim, com os meus alunos, com meus mentorados, para ninguém ficar tímida, com vergonha, com medo de ser cancelado, nem nada, né? Para a gente realmente colocar a cara no sol aí. Laura, eu estava vendo também a sua lista de livros, que assim, né? Eles estão classificados como comédias românticas contemporâneas. Gostaria de te ouvir sobre isso, né? Uma série Freud Me Tira Dessa, adorei esse título. Obrigada. Esse eu quero ler. Esse eu quero ler. Eu adoro esse título. Pois esse título é muito bom. Freud Me Tira Dessa, Quando Saturno Voltar, Na Minha Onda, O Dia Depois do Fora. Então, assim, comédia romântica contemporânea, né? Quem é essa sua leitora, esse seu leitor, por onde você gravita, né? Uhum. Onde suas histórias gravitam. Esse termo comédia romântica contemporânea, eu trouxe já de um movimento do mercado europeu, assim, porque nos anos 80, né, começou a criar um termo chick-lit, mesmo no sentido pejorativo, assim. Na Universidade de Princeton foram ali fazer um estudo sobre autoria feminina e os alunos apelidaram de chick, né, uma coisa meio chica, meio de garota, assim, o lit, que é o prefixo de literatura. Isso nos anos 80, então ficou assim super pejorativo e realmente para diminuir, porque a gente tem de achar que aquilo que é do universo feminino, né, que é uma mulher contando a história, vivendo a história, com a visão dela de mundo, com a experiência dela de corpo, a gente acha que é uma produção menor, assim como mulher em qualquer outra área, né, tem que ficar provando muito mais. E aí o termo chick-lit ficou um pouco, vamos dizer assim, machucado, né, e o que eu faço seria considerado isso. A gente tem grandes nomes no mercado, tanto nos Estados Unidos e no Reino Unido, que são grandes expoentes assim, desse gênero, que seriam bacanas, né, que trazem essa relevância, que mostram também uma história bem construída e tal, mas com as características de chick-lit, que é o quê? Passar mais ou menos nos dias de hoje, com as questões da mulher, né, no dia de hoje, tratar a vida sexual, afetiva, financeira, tratar das questões da mulher moderna, vamos dizer assim. E, claro, com uma pitadinha de romance e de comédia, né, tem esse tom, assim, também do rir de si própria. E aí eu achei que esse termo ficou um pouco machucado e tal, e eu também na academia estudando isso. E aí eu já comecei a sacar ali um movimento, mais precisamente na Espanha também, de se tratar desses livros como comédia romântica contemporânea. E eu achei isso incrível, eu falei, quer saber? Vou trazer isso aqui para o Brasil também. Não sei nem se tem outra pessoa falando, mas eu vou começar a falar isso também. E são isso, seguem essas estruturas de romance, a narrativa o formato, o gênero é romance, a estética é romance, e romance também no sentido de ter essa pegada, às vezes, afetiva e tal. E comédia, né, porque são sempre livros mais fluidos, assim. Obviamente pode ter um drama ali, né, coisas profundas a serem tratadas, como tem. Os chick-lits não são livros acéfalos, obviamente tem... Porque livro mal escrito, história ruim, a gente encontra em qualquer gênero, policial, não ficção, enfim, né? Não tem nada a ver com isso. A qualidade literária de uma obra, ela independe do gênero dela. E contemporânea, porque eu acho que tem tudo a ver assim, com os nossos tempos, tanto se tratando de produção, né, quanto falando assim mesmo das histórias vividas. Então,
eu adoro, eu me comunico muito com o público entre 20 e 30 anos, meu público é majoritariamente feminino, mas também tem homens que me leem, são homens muito interessantes, são homens muito legais, assim, que se permitem essa experiência, inclusive recebi feedbacks muito legais, assim, mas pessoas muito inseridas também na literatura, né, que trazem isso, de serem fisgados pela história e de se sentirem mulher, assim, né, de lerem com essa permissão de estar sentindo uma mulher ali com o livro também, vivendo, porque nós mulheres também crescemos lendo livros escritos, protagonizados por homens, e não, gente, não machucou ninguém, não nos tornamos homens por causa disso, não mudou a orientação, o desejo sexual de ninguém, né, não tem nada a ver. Então, acho também que os homens talvez possam se abrir um pouco mais para ter essas experiências e não achar que é de mulherzinha, gente. Não é, vamos parar com isso. De achar que é coisa de mulherzinho ou coisa água com açúcar. Vamos parar com isso. Dá chance aí ler. Essa coisinha céuzinho cor-de-rosa, nuvenzinha com doce. Obviamente tem essa produção, né? Porque você imagina, a mulher não foi educada para o mercado de trabalho, é tudo muito recente. Né, esse movimento da mulher no mercado. Então, claro, que tinha no universo da mulher era o casamento. Ela se entendia como sucedida e bem realizada sendo casada, né, encontrando alguém e tal. O casamento só começou a virar a questão de amor, de escolha da mulher só mais tarde, que antes era arranjo da família. Então, aquilo era o universo da mulher, né? Mas hoje em dia as coisas já andaram, já evoluíram, né? Tanto nas personagens quanto na autoria e na produção, né? Então, tempos novos. E também um peso moralizante muito grande, né? Porque quando você tinha personagens femininas muito destacadas, elas eram extremamente punidas. A Dama das Camélias, a Carmen. Então, assim, você não pode ser livre. Tá vendo o que acontece com uma mulher livre? Uma mulher libertária? Então, assim... a própria Capitu, né? Isso, a própria Capitu de Machado de Assis. Né? Ninguém falava que o Dom Casmurro, que o Bentinho virou esse Casmurro chato, inseguro, ensimesmado. Todo mundo quer questionar, né, as ações assim, e a moral, né, da Capitu. Assim. Interessante. Não, desculpa, te cortei. Não, pode. Vamos seguir. Não, mas é interessante isso que você está falando sobre a Capitu, porque me parece um movimento que é bastante da cultura brasileira e da cultura latino-americana, que é de tentar encontrar atributos moralmente questionáveis na mulher para que ela seja culpada da ação da qual ela foi vítima. Né? Então, por exemplo, ano passado nós tivemos uma experiência muito legal com aquela série de podcasts Praia dos Ossos, que conta a história da Ângela Diniz. Acabou encontrando uma coisa muito interessante, que é assim, a Ângela Diniz era muitas. Era aquela menina da missa das 9, era aquela moça debutante, era aquela moça de sociedade, e era essa mulher que estava querendo romper com muita coisa. Ela era muitas, né? Ela não tinha uma feição muito clara, né? Que, aliás, todos nós temos também, né? Esse fractal aí, né? E essa insistência que se tem de remontar sempre as histórias de modo a culpabilizá-las, né? No caso da Ângela Diniz, o assassinato. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Hattie Hamblin-Hold, acho que, se eu não estiver falando o nome dela errado. Ela publicou, acho que em 2018, um livro chamado The Five, que são as 5 vítimas do Jack o Estripador. Porque é um livro muito bom. Ela fez um livro... Olha que dica boa. Forte, denso, uma pesquisa histórica corajosa, e ela ocupou um lugar cego na literatura do Jack o Estripador. Porque a maioria das pessoas que escrevem sobre Jack o Estripador é homem. Né? É verdade. A maioria dos autores que escrevem, né, que escreve sobre Jack o Estripador é homem. E escrevem sobre o personagem, o Jack o Estripador. Ninguém se preocupou em saber quem eram as 5 mulheres. E que entraram para a história como as 5 prostitutas. Né? Aí ela faz todo um levantamento histórico do que significava a prostituição num lugar extremamente pobre, em que você tinha que pagar para conseguir um banco para dormir, porque não tinha lugar para dormir, não tinha casa, você tinha que alugar uma cama. Você não alugava um quarto, você alugava uma cama. Você alugava um banco para ser amarrado para dormir. Então, o que significava a prostituição nesse lugar? Né?
E aí tentando tirar essa marca social, essa marca cultural, que fixou essas 5 vítimas como... É isso, fixou essas 5 vítimas como... eram prostitutas. Não. Qual é o lugar social da prostituição? Qual é o lugar cultural da prostituição? E foi justamente esse grupo paupérrimo que esse assassino escolheu as suas vítimas. Olha só. Então, assim, já era... Olha que interessante. Sim, ó, já estou anotando aqui, ó. Já anotei aqui, as 5. Infelizmente, ele não foi lançado no Brasil, né? Mas a gente dá um jeito de ler inglês. Pela Amazon. E, enfim. Mas achei muito importante esse movimento dela. Porque ela coloca a mulher no protagonismo da coisa. E super. E vou só dizer uma coisa aqui. Foi uma mulher que fez isso. Um autor homem não faria isso, né? Por exemplo, a gente tem esse movimento aí de dar visibilidade às autoras que foram apagadas, né, por sua produção da história do Brasil, foi feito por pesquisadoras mulheres, né? Eu já não estou querendo meter o pau assim muito em homem, não, né, gente? Não estou querendo pegar essa agenda aqui, não. Mas eu acho que é realmente uma iniciativa de mulheres. A gente tem, assim, no começo da alfabetização feminina aqui no Brasil, porque antes, assim, a lei mesmo que permitiu que as mulheres frequentassem a escola, tivessem acesso ao ensino, não tivesse escola só de mulher, de 1827. E aí, antes disso, as aulas tinham ali em conventos e tal, mas muito assim, a burguesia também querendo educar a filha para o casamento, né? Seria uma moça mais instruída para cuidar das questões da casa e tal. Então, mas como é que começou, então, uma querer ensinar a outra a ler? Porque era uma mulher querendo ensinar a outra, nunca um homem, né? Nunca quem está, assim, do lado, vamos dizer, né, opressor querendo trazer, e a mesma coisa o movimento da taxação dos livros, né, se você parar para pensar, um lado que oprime querendo manter ali a imagem daquela mesma forma. E aí, se parar para pensar que aqui no Brasil, a gente só teve, digo a gente porque eu sou mulher também, né, mas lá em 1827 a gente teve esse direito de frequentar a escola, só para a gente ter uma ideia do atraso que isso gera na produção feminina, na autoria feminina, nesse apagamento. Aí, em 1600, a gente já tinha o Dom Quixote. O Dom Quixote de Miguel de Cervantes é um grande referencial, foi considerado o primeiro romance da história, assim, pela forma estética que ele foi apresentado, né? Olha só, em 1600 já tinha gente, homem produzindo e ficando famoso, né, pela obra, e ao passo que só 2 séculos depois a mulher teve essa permissão de aprender a ler e escrever. Fora isso, várias mulheres ao longo da história foram silenciadas, ou o irmão assinava por ela, ou escrevia com iniciais, com pseudônimo, né? Não tinha realmente essa liberdade. E aí você foi falando dessa autora, eu fui lembrando disso tudo, né? Porque é um resgate dessas mulheres arquivadas, né? Pela história, assim, que o movimento nos anos 80 de pesquisadoras aqui, muito bacana no Brasil, foi fazendo, né? E esse grupo persiste até hoje. E aí, você me falando dessa autora, eu lembrei da Mary Shelley, que foi a primeira mulher que estreou, que começou a fazer ficção científica na literatura, com seu Frankenstein. Né? Então, e ninguém fala isso, né? As pessoas quase não sabem disso. A Mary Shelley, super nova, começou a entender, pegou tudo que tinha na época dessa efervescência da ciência e colocou ali com ela também fragmentos. É uma obra linda, né? Frankenstein, assim, é uma obra que vale muito a pena ser lido mesmo. Assim, é um livraço. E claro, já que eu falei da Mary Shelley, só citar a mãe dela, que foi um grande nome, assim, né, do feminismo, que é a Wollstonecraft, que a partir dela, né, lá a Europa começou a se mobilizar na questão dos direitos da mulher, e depois aqui no Brasil, um século depois, vamos dizer assim, a Anísia Floresta, que é uma grande autora, que infelizmente ainda não é tão conhecida, mas a gente está aí trazendo, né, essa representatividade dela. Ela leu aquilo e ela fez uma tradução muito livre do que ela entendia ser mulher e adaptada aqui para os nossos termos, né, para a maneira como a mulher vivia naquela época, assim, no começo do século passado. Então, enfim, nessa desse apanhado foi um pouco palestrinha, um pouco professorinha, porque a gente dá aula disso, né? Mas só trazer aqui essa palestrinha, espero ter sido interessante, não enfadonho. Eu gosto muito da Mary Shelley. Diferente até do Drácula, do Bram Stoker, os dois são ali muito perto um do outro. São. E eu fico brincando que, assim, o Drácula, ele faz construções muito, muito duras. Que é do tipo, a minha vida, quando muito, é miserável. E
O monstro, né, porque ele é inominado, né, a Mary Shelley tem essa grande sacada de não... Ele não tem nome, você trata ele como uma extensão de quem o criou, né, que seria o Frankenstein. Ele, na contrapartida, ele já fala uma coisa que é assim, a vida, apesar de ser um repositório de misérias, me é muito cara, e eu vou defendê-la. Então, assim, é muito diferente, é uma percepção, assim, enquanto o Bram Stoker nos oferece isso aqui, ela vira a chave. Assim, eu sei que a vida é ruim, mas eu gosto dela. Ela é incrível. É um texto incrível. Autora incrível. Eu acho que a gente já está entrando ali nessa discussão do storytelling, né, e das representatividades, né? No seu currículo está lá o seu estudo, né, na consultoria literária do James Maxwell, né? Mas você já vem de toda uma formação ali dentro dessa questão do storytelling, de contação de histórias, da literatura, enfim. E o James Mackenzie é muito insensado, né? Ele é autor desse livro aqui, por exemplo, né? Então, assim, eu sou um leitor dele, assim, mas eu filtro muito as coisas que ele escreve. Como foi esse seu contato e o que você pensou dali para a construção daquilo que é você, Laura Conrado, autora? Olha, eu acho que é legal a gente dizer que não tem fórmula nem receita de bolo, né? O que funciona para um talvez não funcione para outro. E o que eu entendo hoje de criatividade, embora eu tenha feito pós-graduação, vários cursos, lido a escola da vida, né? Meu autoconhecimento, me fez entender que criatividade tem tudo a ver com autoaceitação. Enquanto você está rígido, se julgando, com medo, ou achando que tem que atender a certos padrões, a certas coisas, igual muita gente que vem aqui, né, fazer consultoria comigo, mentoria comigo, a pessoa quer ser um Budovski, assim, né? Sei lá, uma Lígia Fagundes Telles, e a pessoa não é aquilo, você é o que sei, pronto, né? Então, quando a gente tem esses referenciais assim, que nos prendem muito, e não deixa a criatividade assim, fluir. Então, nesse sentido, nessa linha de pensamento, eu fui estudando muita coisa, fiz muita oficina, fiz muita aula, muita mentoria, eu investi muito, assim, realmente, né? Porque eu gosto, né, do tema. Então, eu não sou uma pessoa muito cartesiana, sabe? De seguir planilha e tal, como o James às vezes coloca. Eu não sou muito assim, mas claro, né, em termos de storytelling, de como construir, de ampliar texto, isso me ajudou muito, né? Me trouxe uma visão muito bacana, assim como outros autores também. Eu acho que foi algo bem interessante para mim o estudo O Herói das Mil Faces, do Joseph Campbell, que ele estuda mito, né? Então ele pegou sociedades orientais, bem diferente da gente aqui no Ocidente, para entender essa construção do mito. Aqui o mito que a gente, vale só salientar que é o mito aristotélico, tá, gente? É o único mito que a gente consegue, nesse momento, a história é bem interessante a gente dizer isso, né? O que é esse mito? É o herói da história, né? Assim como num sonho, você vê que quando a gente está sonhando, tudo um pedaço da gente, um fragmento nosso, né? Tudo está dizendo do nosso inconsciente. E assim também esse herói, esse mito, tudo na história vai dizer dele, inclusive, né, o opositor, assim, o antagonista, tudo é uma sombra dele, tá ali projetado. Então, a amizade, o par amoroso, tudo é ele, né? Então, essa história da construção do mito, assim, no sentido literário, bem a jornada do herói, isso me trouxe, eu acho que um entendimento de vida muito legal. Pessoalmente, eu gosto de me entender, de me conhecer, para mim fez muito sentido, e também nas minhas histórias. Então, eu acho que isso me impactou muito, esse estudo profundo da jornada do herói, dos arquétipos, né, valendo desse conceito aí de Jung, que arquétipos são essas forças energéticas, né, universais. Os arquétipos a gente tem a história do mundo, né? Então tá no inconsciente coletivo de todo mundo, então a gente só acessa essa capacidade antiga que o cérebro humano tem de contar e de receber histórias, porque isso é mais antigo que andar para trás, né? Contar história, todo ser humano sabe, uma criança pequena já conta, né? E os nossos ancestrais se mantiveram assim, essa oralidade foi mantida até aqui. Então, esses estudos que nos permitem acessar esse conhecimento que é universal, me impactaram, assim, como autora, como pessoa, e me incentivou também muito a ser mentora, né, e professora também, assim, de outros escritores. Então, para mim, foi o que mais fez sentido. Esse entendimento de como o nosso cérebro funciona, esse estudo antropológico, e entender a partir daí o que eu posso fazer
sendo eu mesma, né, não tirando a minha individualidade, a minha marca como autora, mas o que eu posso fazer para fisgar o leitor, para reter a atenção da pessoa? Isso, para mim, fez bastante sentido. Excelente, eu adoro suas respostas. Ai, amor, que bom que a gente está tendo sintonia, que bom. A gente já está caminhando assim, para o nosso encerramento. Eu conversei há umas 2 semanas com o Denilson do Monteiro, que ele é o biógrafo do Chacrinha, por um painel que eu faço com um coletivo de roteiristas, que é o Texto Brasileiro, e um canal no YouTube que é um repositório, é um arquivo, na verdade, um arquivo Marquezine, que é um arquivo de publicidades antigas, né, de antigas propagandas de publicidade da televisão. E perguntei para ele desse momento que você encara a página em branco. Né? Que, assim, o que sobressai, o que vem, assim, ou quando se inicia um novo projeto, né? Ou quando te dão por encomenda, como foi o caso dele, te dão por encomenda biografar o Chacrinha, né? E ele me respondeu uma coisa que, assim, medo. E muito medo de não dar certo. Primeira coisa que vem na minha cabeça, não vai dar certo. Mas aí vai. Aí você começa a fazer umas entrevistas, não sei o que, tal. Quando você assusta, tem que cortar, né? Tem que editar. Né? Mas eu achei muito interessante de um autor tão, né, experimentado, já ouvi isso também de outras autoras, dessa coisa de o medo, né? A página em branco. Como é que é esse momento para você? Assim? Eu não sei se você escreve à mão, eu ainda escrevo, mas o confronto com a página em branco, como é esse confronto? Assim? Ou essa relação? Bom, vou falar de mim, né, obviamente, mas mudo que eu vejo, assim, também. Eu acho que todo mundo tem um grande medo de ser rejeitado, né, um grande medo de ser muito criticado. Eu tenho medo de não agradar, assim, aos meus leitores, aqueles que são mais fiéis, que estão sempre na minha cabeça, assim, que se comunicam mais comigo. Então, eu fico pensando, se eu errar a mão aqui e tal. E, então, eu, pessoalmente, intimamente, vou tentando me desvencilhar, né, desses medos, assim. Me fortalecendo e tal, para eu ter ideias mais bacanas e conseguir escrever melhor. Branco criativo, eu nunca tive nenhum drástico ainda na carreira, espero não ter nunca, né? Mas, obviamente, em alguns momentos da história a gente trava. E aí, o que funciona para mim é quando você está parado numa história, paradoxalmente, tem que realmente esquecer daquilo. E aí você vê um filminho rápido, você lê algum outro livro, vai brincar com o cachorro, né? Faz alguma outra coisa. E estou dando só recurso para ficar em casa, né, gente? Estou dando recurso para a rua, não, porque estou bem alinhada com o momento, né? Seguindo aí a recomendação de ficar em casa, mantendo isolamento social. Então, eu faço o que eu posso para me entreter aqui, e aí eu releio o que eu já escrevi, e aí eu recomeço, porque aí você dá uma refrescada na mente, você volta com outro olhar. Às vezes a gente fica ensimesmado na história, e isso faz a gente travar. Então, as coisas da história ficam tão óbvias pra gente, a gente começa a achar tudo ridículo, tá uma porcaria, tá horrível isso daqui, não vai sair coelho desse mato, né? Então, você dá uma desligada e depois volta. Funciona muito, muito bem, assim. Estou sempre passando essa dica adiante. É isso para quem já está, obviamente, no processo. Agora, quando você está, claro, obviamente, começando um projeto, eu sei que muita gente tem vontade de escrever e não escreve por vergonha, porque acaba que a gente fica vulnerável durante a escrita. Acho que o caminho é a gente se fortalecer, sempre. Eu acho que vale sempre a gente tirar esse olhar do outro e colocar na gente, pensar, estou com prazer ao escrever isso daqui? Eu estou pilhada na minha história, eu estou acordando pensando nela, indo dormir pensando nela. Sempre pensar na gente, na satisfação de estar escrevendo e menos no outro. Então, isso, assim, funciona muito, né? Bem terapêutico isso, inclusive para levar para outras coisas da vida, né? Você parar de pensar no outro, pensar em você. E é isso, é uma dica que funciona bastante, assim. É terapêutico, mas é necessário, porque é uma coisa que eu sinto muito quando vou começar um roteiro ou quando bolei um argumento, a gente fica muito exposto. Eu me sinto muito exposto. Então, assim, vai escapar um errinho de português, vai escapar uma vírgula mal colocada, vai escapar uma ortografia doida, porque, às vezes, quando eu vou escrever, eu escrevo meio que no surto, né? E aí eu percebo que comi 2, 3 palavras ou uma frase inteira. Então, assim, é muito louco, né? Mas me parece que a gente se confronta com os nossos fantasmas mais internos, assim.
Acho que isso que você falou é muito bom, porque é um movimento terapêutico, assim, de vencer essas resistências, né, esses medos, e vai com medo mesmo, vai. Isso. Não deixa de viver isso. Não deixa de viver, nem de criar, nem de escrever aquilo que você quer, de ter a experiência que você está afim, porque as pessoas vão falar sempre, se você fazendo ou não, isso é uma coisa que você não controla. Então vamos lidar com aquilo que a gente tem um certo controle, né? Que a gente pode manusear, e o outro a gente deixa para o outro, né? Isso é problema dele, questão dele. Enquanto isso, a gente fica aqui na alegria de estar escrevendo, de estar produzindo. Ai, que ótimo, que bom demais. Muito bom te ouvir, te ver. Gente, nós vamos deixar na descrição aqui do vídeo o endereço do site da Laura Conrado, dos livros dela. E tem uma coisa muito simpática, muito legal que ela faz na página que está os livros dela, que é assim, em breve mais. Em breve assim, mais. Em breve mais, exatamente. Já tem mais aí, tá no prelo já, em breve mais livros. Acho que vai ser o 13º agora, se não me engano. Vai sair em junho. Ai, que coisa boa. Em junho já tem virada de semestre, já tem livro novo. Isso. Laura, muito obrigado pela sua paciência, pela sua atenção, pelas suas respostas. Foi tudo muito simpático, muito legal. Já conquistou um fãzaço. Ai, que lindo. Vamos deixar as descrições aqui, porque em breve mais encontros com Laura Conrado. E a todas e todos, muito obrigado. Laura, passa a palavra para começar com os nossos gente, muito obrigada a todo mundo que está aqui, ânimo a todo mundo nessa fase. Né? Acho que essa pandemia abriu a importância aí da arte, né? Você imagina a gente passar por esses períodos sem entretenimento, a informação da ficção, né? Então, bora lá se escrever também, ler. Querendo contratar também palestra, só fazer contato aí com a Eterna Aprendiz. Agradeço muito essa oportunidade da formação, consultoria, curso, usando e abusando aí do storytelling também. E agradeço muito a oportunidade. Rei querido, vamos aí construir essa amizade, tá? O universo se encaminhou de facilitar esse contato, essa conversa. Foi uma alegria o papo, e vamos construir e fortalecer essa amizade aí. Vai ser uma alegria bater mais papo com você. Vai ser uma alegria. Em breve mais. Em breve mais. Em breve mais. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço. Se cuidem, usem máscara. Isso. Façam um isolamento social e vamos pela vacina. Total. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau. Obrigada.